falar a nós através da sua palavra. Dá para colocar a página toda? Nós passaremos rapidamente o que nós já vimos, para voltar na nossa memória, e depois continuaremos do ponto que nós estávamos. O Espírito Santo produz o fruto em nós quando nos rendemos sem reservas a Ele. É necessário se render mesmo. Pedir, Senhor, eu preciso, eu quero. E por mais que nós vivamos, por mais tempo de vida que temos, nós sempre escorregamos dessa parte. Porque a nossa luta, como diz o apóstolo Paulo no início do capítulo, ele diz assim, a nossa luta é contra carne e sangue. E nós lutamos contra a nossa... É o nosso... Não é contra carne e sangue. A nossa luta nós temos as obras da carne e o fruto do Espírito, e muitas vezes a força, a carne é muito mais forte do que o Espírito de Deus habitando em nós. Então, nós sempre pedimos para que, através do seu Espírito, nós possamos nos render sem reservas através da fé. Então, Jesus falou aos seus discípulos, antes de subir à cruz, a importância da frutificação espiritual. Através desse texto, eu sou a videira, vós os ramos, quem permanece em mim, eu nele, esse dá muito fruto. Então, o fruto do Espírito não abrange só o nosso espírito, porque nós não somos, ora, espírito andando por aí, ora o nosso corpo, ora o nosso psique, ou a nossa alma. Nós somos um todo. E quando o Deus trabalha no nosso espírito, e o todo abrange todo o nosso ser, que vai nos orientando a nossa mente, nosso comportamento e, acima de tudo, também todo o nosso corpo. O que é fruto do Espírito? O Espírito é caráter de Cristo produzido em nós, para o nosso viver e testemunhar aos outros. Porque o fruto do Espírito é produzido em nós, para que honremos a Deus mediante o testemunho do nosso caráter, em nossa vida de serviço para Deus e para os outros. É para honrar o nome de Deus. Para quem olhar para nós, vai dizer, esse é filho, filha de Deus. Esse realmente procura fazer. E chegar assim, por que você é tão diferente? Não precisa ser, olha, eu sou filho de Deus, tá? Não precisa. Nós podemos dizer, nós vamos viver e testemunhar através do nosso ser. E por que vocês são diferentes? O fruto da alegria. Mas o fruto do Espírito é amor e alegria. Vimos também o que é alegria, da definição do Aurélio: contentamento, felicidade, satisfação. A fonte de alegria meramente humana se esvai em meio aos sofrimentos e perdas. Começa a sofrer, somos alegres, quando passamos por tristezas, perdemos a alegria. Mais tarde nós estaremos comentando sobre esse trecho. Então, no Novo Testamento grego, o texto da onde nós tiramos, a alegria, regozijo, qualidade, satisfação, deleite e contentamento. A palavra alegre, que é kairó, ela tem a mesma raiz que graça, que é caris. Então, é interligado. Então, quem tem graça, tem alegria. Porque a graça de Deus produz alegria em nós. A alegria não vem de coisas terrenas, mas baseada em uma relação com Deus. É o estado de satisfação, deleite tranquilo e grande contentamento como característica da nossa natureza cristã. Não é determinada pelas circunstâncias ou situação boa ou má. É a qualidade constante em qualquer situação. É fora de nós mesmos. É a alegria da graça. Qual é a fonte da alegria constante? É o Espírito Santo de Deus pela sua graça. É mais que felicidade. Como o fruto do Espírito não depende de circunstâncias exteriores. Com efeito, aqui um texto de Tessalonicenses, com efeito vós tornastes imitadores nossos e do Senhor,
tendo recebido a palavra, posto que em meio a muita tribulação, com alegria no Espírito Santo. Nisto exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais precioso do que ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunda em louvor e glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, não havendo visto, amais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais, com alegria indivisível e cheia de glória. A alegria no Espírito é parte de todos os níveis da alegria puramente humanos, resultante da fé em Deus. Então, a alegria em Cristo, todos os nossos relacionamentos, em tudo, em todo momento, é resultado da nossa fé em Deus. Quando uma pessoa não tem fé em Deus, não crê em Deus, essa alegria é meramente humana. Quando ela crê em Deus, ela é divina. E o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. A alegria de Jesus Cristo pelo método da revelação. Naquela hora, exultou Jesus no Espírito Santo e exclamou: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios, instruídos, e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Jesus exultou quando percebeu, quando sentiu que o ser humano tinha sido preenchido pelo Espírito Santo de Deus. Estava cheio do Espírito Santo. Então, ele continua se alegrando porque seu próprio Espírito está em nós hoje, se revelando a nós. A alegria de Jesus pela ovelha perdida. Achando-a, põe sobre os ombros, cheio de júbilo. Aqui está um recadinho também de Jesus para nós. Para que essa ovelha seja resgatada, precisa que nós sejamos esse ponto de ligação até aquelas ovelhas também, porque nós vamos seguir os ensinamentos de Jesus, que era buscar a ovelha perdida e trazer. A alegria, sua grande alegria o sustentou na cruz, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está à destra do trono de Deus. Ele foi suportar a cruz, o sofrimento, a dor, a tristeza, para que nós hoje pudéssemos ter alegria. Qual as fontes de alegria? A alegria humana provém do amor humano, pela vida, pelas pessoas, trabalho, dinheiro, posição social por si mesmo, por poder, por ganância. O amor humano funciona dessa maneira. O que quer, o que deseja, eu quero, eu vou. Inclusive, usa até esse pronome, eu quero, eu vou, eu tenho, eu gosto. Então, o amor humano provém pela vida, pelo trabalho, pelo dinheiro, posição social, por si mesmo. Agora, o mesmo é verdade quando o amor divino do Espírito emana em nossa alma. O resultado é a alegria do alto. A alegria que vem de Deus vem a partir do amor de Cristo, do amor de Deus em nossa vida. Nós passamos a sentir o amor, sermos resgatados, perdoados, e aí, a partir daí, então, nós somos pessoas alegres. Portanto, não ter amor significa não ter alegria. Essa palavra é muito forte. Quem não ama porque o amor procede de Deus, se não tem esse amor que procede de Deus, não vai ter essa alegria plena que também procede dele, porque está em nós. Estão entendendo? Alguém quer comentar alguma coisa?
Oiê. Então, pode ser que eu esteja assim errada no meu modo de ver. Desde a aula passada, que você fez um comentário que o fruto do Espírito independe da circunstância, né? Uhum. E eu, pelo menos no meu entendimento até então, é o seguinte, que o dom que nós temos são presentes de Deus para nós. Certo, mas que o fruto do Espírito, nós recebemos o Espírito Santo quando nós aceitamos a Jesus, e a partir daí os frutos são desenvolvidos. Então, eu entendo da seguinte forma, que é como se nós recebêssemos uma semente. Lógico, uma semente diferente das outras, incorruptível, uma semente que sempre que você cuidar dela, ela vai frutificar. Então, pode ser até que você tenha falado no sentido da alegria, que independe das circunstâncias para você sentir alegria. Mas o fruto do Espírito, eu entendo assim, que ele depende da circunstância, sim. Por quê? Porque eu preciso de adubar, eu preciso de cuidar. Vamos dar o exemplo, por exemplo, do domínio próprio. Se eu não tiver situações de confronto, situações onde eu possa exercitar, não vai ter como eu perceber ou fazer, desenvolver isso. E eu penso dessa forma. Como nós falamos logo no início, quando foi apresentada falado sobre o fruto do Espírito, é como uma fruta. Ou o pastor falou laranja, eu falo mexerica ou poncã, que eu acho assim mais saborosa. Então, o poncã tem muitos gomos. Para nós dizermos que nós estamos apropriados do fruto, comemos do fruto, eu comi uma poncã ou uma laranja, eu comi todos os gomos dessa laranja. Pode ser que tenha algum gomo que eu deixei de lado. Eu não quis, eu achei que não estava bom, eu deixei de lado. Então, eu posso dizer que eu me apropriei desse fruto e ele passa a fazer parte do meu ser, do meu organismo, quando eu tive todo ele. Por isso que esse fruto do Espírito, ele é inteiro, mas cada goma é que nós estamos estudando aqui. E cada um é interligado. Não sei se vocês prestaram atenção, no início do texto, nós não colocamos todos os versículos. Nós demos amor, alegria e 3 pontinhos. Significa que cada hora nós vamos estar vendo para nós estarmos depois fechando tudo e dizer, este é o fruto do Espírito. O trabalho do Espírito Santo em nós vai ser completo quando nós nos apropriarmos e todos esses pontos, todas essas características, todas essas qualidades que provêm do Espírito Santo de Deus, passa a emanar de nós, sair de nós, podemos compartilhar, as pessoas que nos veem vão sentir isso. Então, nós estamos vendo gomo por gomo. Então, nós não vamos adiantar mais. A irmã comentou a respeito do fruto do Espírito. Ele é todo, mas nós estamos estudando gomo por gomo, para nós entendermos que a alegria, vamos continuar aqui, para no fechamento vai ter mais esclarecimento ainda. O tempo de duração. Alegria humana, passageira, superficial e limitada. Enquanto durar, por quê? No âmbito humano, tudo muda. Tem dinheiro hoje, está feliz. Dinheiro acaba, estou alegre, estou triste. Tem um encontro, assiste algo, está alegre. Acabou o momento. Veio a saúde, está alegre. Ficou doente, fica triste. Então, a alegria humana, meramente humana, ela é passageira, porque as circunstâncias vão mudando, a situação muda. Quando muda a situação, muda também o humor, porque o sentimento humano está muito ligado às circunstâncias onde nós estamos vivendo. O fruto do Espírito. O fruto do Espírito não está sujeito a mudanças. Por quê? Porque Deus é um manancial. Não muda. Ela é constante.
Porque Deus está sempre derramando do seu Espírito em nós, trazendo alegria. Sempre do seu Espírito. Embora as circunstâncias vão mudando, embora a nossa vida, momentos que nós vivemos, agora momentos assim de muita exultação humana, ou então um momento de muita tristeza humana, mas a alegria, a paz, a certeza, a presença do Espírito Santo em nós vai nos mover de uma tal maneira que essa esperança, que nós vamos ver também mais tarde, e nós vamos estar fechando o nosso estudo. Você já descobriu esta fonte verdadeira de alegria? A alegria do Senhor é encontrada na certeza da salvação emanada pelo seu Espírito. Então, um dos pontos é saber que é salvo por Cristo. Sua vida tem esse encontro com Ele. Eu aceitei Jesus como meu Senhor e Salvador. Eu tenho a certeza que os meus pecados são perdoados e que eu tenho a vida eterna através de Cristo Jesus. Esse é um dos pontos. Outro ponto, porque recebemos o perdão de todos os pecados. Quando nós temos Jesus, aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, nossos pecados estão apagados, perdoados. E diz a palavra: dos teus pecados, alguém lembra? Não lembrarei mais. Se Ele apagou, e se Ele não lembra mais, então não lembra mais. Por que vai ficar lembrando? Às vezes as pessoas sofrem porque fica lembrando do pecado, mas é bom lembrar da palavra do Senhor que diz: dos teus pecados não me lembrarei mais. Ele não lembra. Porque ele já foi apagado, está lá na cruz do Calvário. E não é hoje, não foi ontem, mas mais de 2000 anos atrás, quando Cristo morreu. Lá está crucificado o nosso pecado. Regozijar-me-ei muito no Senhor. A minha alma se alegra no meu Deus, porque me cobriu de vestes de salvação. Este é um salmo. Quando Jesus entra em nossas vidas, Ele traz alegria inefável. Houve grande alegria no nascimento de Jesus. Olha, nasceu numa manjedoura, junto com animais, perto de animais, sozinho, lá a Maria e José. E quando os pastores souberam, os magos souberam, e os anjos proclamaram com toda pompa, com toda alegria, a respeito desse o Deus conosco. E é o nascimento dele nos traz alegria. A morte dele nos traz alegria porque ele morreu na nossa morte. E a sua ressurreição nos traz alegria porque temos a nossa ressurreição. Deus agiu em nosso favor quando preservou Israel em meio a... De onde veio o Messias, desculpa. Porque Jesus provém da tribo de Judá, veio de geração a geração até chegar Jesus. A alegria dos atos de salvação, registrados em Atos dos Apóstolos, da igreja primitiva, pelo poder do Espírito Santo. Eles viam de perto. Eles sentiam de perto. Se houvesse a perseguição que os cristãos primitivos viveram hoje, se acontecesse hoje, como seria a nossa atitude? Qual seria a nossa atitude? Eu posso até lembrar, alguém já viu, já experimentou um monte de formiga perto de um açúcar ou de algum alimento? Aí a gente chega com a água e joga em cima, despeja água em cima daquele grupo de formigas, sai correndo para todos os lados, desaparecem as formigas dali. Se houvesse uma perseguição, será que aconteceria igual essa formiga? Todo mundo sumiria? Será que a alegria sumiria do rosto?
Porque a alegria, a salvação continuaria. Poderíamos estar com medo de morrer, com medos de ser destruídos. Mas a alegria, a certeza, somos perseguidos por causa do nome de Cristo. Porque só quem tem a certeza absoluta da salvação pode sentir essa alegria, porque é o próprio Cristo presente em nós, que sofreu perseguição e sofreu. Ele está em nós e vai produzir em nós essa certeza. Vemos Deus trabalhando entre nós hoje, na vida daqueles que foram salvos por Deus através de nós, em nossa própria vida, perdoando-nos, curando os enfermos, libertando os hábitos ruins, restaurando o caráter, provendo nossas necessidades. Tudo isso causa alegria em nosso coração. Quando nós paramos e começamos a pensar, o Senhor tem nos abençoado até aqui. Nada nos tem faltado. Deus tem ouvido a nossa oração. Eu vou casar, nós vamos casar. Nós temos uma nova situação. Eu estou fazendo teologia, logo vou ser pastor. E assim vai seguindo, cada um vai tendo o seu coração, algo que traz, que Deus tem sentido, que Deus tem cuidado da sua vida, dia após dia, através de situações. Porque a característica da igreja primitiva era a alegria. A alegria é o produto do Espírito Santo no interior da igreja, do crente. É característica da própria natureza de Deus. Deus é alegre. Se Deus é alegre e Ele habita em nós, através do seu Santo Espírito, logo, somos alegres. Os cristãos da igreja primitiva tinham alegria, muito embora, aí vem o que até foi comentado, muito embora sofressem perseguições, amedrontados ou sós. Eles tinham alegria. Muitas vezes diziam que eles sofriam isso por amor a Cristo. Eles sabiam que eles estavam vivendo, testemunhando o nome de Jesus. Morriam testemunhando o nome de Cristo. Quem lê a história da igreja primitiva, tem livros que falam, tem o Flávio Joséfo, que mostra muito, quem lê a história da perseguição. Nós temos uma coleção, né, uma coleção, acho que é período das trevas, né? A Era das Trevas. Acho que é Justo Gonçalves que escreveu, mas é baseado em Flávio Joséfo, chamado A Era das Trevas. A perseguição, irmãos, se vocês leem, são fatos verídicos, fatos não é porque me contaram, me disseram, fatos verídicos. Filhos que denunciavam os pais, um deles que eu me lembro agora, um filho denunciou a mãe, que era cristã. Ela foi levada, ela foi presa, sofreu açoites, foi ferida, muito ferida. Penduraram ela numa rede e deixaram à altura de leões famintos. E quando os leões chegaram, e ela estava cantando louvores ao Senhor. Os leões chegaram para torturarem, tentaram, eles levantavam e desciam a rede, levantavam e desciam a rede, e ela louvando ao Senhor. Quando soltaram, os leões foram embora, ela ainda estava viva. Tiraram essa rede, jogaram um produto inflamável nela e puseram fogo. E ela estava cantando louvores a Deus. Se acontecesse conosco, nós faríamos isso. Poderíamos ter no nosso coração muita dor no nosso corpo. Poderíamos ter muito sofrimento, mas nós teríamos: estou morrendo pelo meu Senhor. A alegria viria
da presença do próprio Deus no nosso coração. Temos uma vida inteira, quem aceitou Jesus, nós temos uma vida inteira para testemunhar o nome dele. Se a alegria... Vamos continuar aqui. Mas eles aprenderam que em todas as situações, a alegria estava associada à presença do Espírito Santo de Deus que neles habitava. Era a fonte da força, esperança e alegria. Isso, irmãos, nós estamos trazendo para que nós... Isso é para nós, eu estou falando incluindo. Eu não estou falando que é para vocês, não é para nós. Me incluindo em todas as situações que podem ocorrer nas nossas vidas. Situações as mais... Pode ser que hoje está tudo bem, depois modifica, mas acontece que a fonte, a fonte de força, esperança e alegria, é Deus em nós. Se tem algum irmão ou irmã que está passando momentos de tribulação, de tristeza, por perdas, por situações difíceis, é lembrar que a fonte é Deus. Ele que nos provém de tudo. É dizer, Senhor, eu estou aqui. Eu não tenho forças, eu não sei nada, não tenho nada, não posso nada. Mas o Senhor pode tudo na minha vida. A presença de Deus é a fonte da alegria. Aqui está um texto de... E o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. Alguém lembra dessa frase? Quem que falou? Maria. Quando ela sentiu as batidas de Jesus no seu ventre, ela poderia ficar, sou triste, vou me considerar uma mãe solteira, vou me afastar da sociedade, vou ter momentos difíceis, mas o que ela disse? E o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. Porque aí continua lendo, porque viu esse cântico de Maria é extraordinário. Alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. Filipenses, Paulo. Alegra-se, pois, o meu coração e o meu espírito exulta, até o meu corpo repousará seguro. Até o meu corpo repousará seguro. Quantas vezes a noite inteira a pessoa se debate, não dorme, não consegue se alimentar, não consegue dormir, entra à noite, sai à noite se debatendo com incertezas, com tristezas, com dificuldades da vida, mas olha o que o salmista diz: o meu coração e o meu espírito exulta, até o meu corpo repousará seguro. Dormimos em paz e acordamos cantando. Bem-aventurada a esperança. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai em oração. É fácil? É fácil? Qual é essa esperança? Porque nós entendemos que haverá, um dos pontos, entendemos que haverá ressurreição dos mortos. A nossa esperança, medo de morrer, não tem problema, eu morro, eu sei que eu vou ressuscitar, porque eu tenho Cristo. Alguém aí tem medo de morrer? Levanta a mão, vamos conversar. Não tenho pressa. Não estou falando que tem pressa, eu também não. Mas ela que você não tenho pressa, também. Mas medo? O medo de morrer é saber o que é estar do outro lado. É interessante que tem não sei se os irmãos já leram, Kierkegaard. Já viram? Kierkegaard, ele não cria em Deus, era um filósofo, ele que não cria em Deus. Aí ele falava que é um salto, morrer, ele usava esse termo, morrer é um salto no escuro, não sabe para onde vai. E ele, durante um bom tempo, ele afirmava categoricamente que morrer era um salto no escuro.
quando ele teve encontro com Cristo, perguntaram para ele, e ainda, você ainda acha que morrer é um salto no escuro? Aí ele disse assim, não. Agora eu acho o seguinte, que morrer é um salto de fé, porque eu vou cair nos braços de Cristo. Há diferença. Então, esse autor, quem lê as coisas deles antes dele ter sido convertido e depois da conversão, vai ver coisas extraordinárias que ele fala a respeito de Jesus. A esperança é o elemento importante da alegria cristã, porque passaremos desta vida imperfeita para a vida eterna na presença de Deus. Então, a alegria também é a certeza que se nós morrermos, mas nós temos certeza da nossa ressurreição e temos a vida eterna. A alegria constante, muitas vezes em meio à perseguição, principalmente na época dos apóstolos, na época da igreja primitiva, eles tinham certeza que eles iriam morrer. Mas eles tinham certeza da vida eterna. Alegria em doar, a palavra de Jesus. Mais bem-aventurado é dar do receber. A palavra de Paulo. Deus ama a quem dá com alegria. Aqui está se referindo à oferta, está se referindo ao dízimo, está se referindo a doar de si mesmo, doar do seu amor, da sua alegria, doar de levar Cristo a alguém, falar de Jesus a alguém. Sofrimento e alegria, aqui que pega. Muitas vezes, nós comentamos a semana passada, houve muitos, mas sofrendo, como pode ser sofrimento, ter alegria, no sofrimento? Então, aqui, nós temos esse item. Alguém lembra de alguma bem-aventurança? Perseguidos por causa da justiça. É interessante que tem uma versão muito boa, que é bem próximo da original, que diz assim, felizes. Felizes são aqueles, a palavra bem-aventurança, não sei se é na linguagem de hoje, ou é contemporânea, que diz, felizes são aqueles que são perseguidos. E diz, esse felizes está dizendo alegres, sente prazer. E sempre a partir de cada fato desse texto de Mateus, dessa bem-aventurança, cada fato que acontece, os que choram, os que choram, porque alguém lembra porque serão consolados. E aí vai falando a respeito da alegria de quem tem Cristo e quem está recebendo de Cristo. Aqui um texto, então ouvi outra esperança, fonte de esperança e de alegria. Aqui estão falando sobre, então ouvi uma como voz de numerosa multidão, como de muitas águas, e como de fortes trovões, dizendo, aleluia, pois reina o Senhor, nosso Deus, Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exultemos e demos-lhes a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo já se ataviou. Aqui está um texto do Apocalipse. Essa esperança da alegria faz com que a noiva, a igreja, se atavia, ou seja, se embeleza, se cuida. Vamos ver alguém que está para casar aqui? Onde que está, hein? Deixa eu ver. Qual a preocupação de uma noiva? É estar o quê? Tem que estar bonita. Está bonita. É estar muito bonita. Não é isso? É estar muito bonita. É estar muito bem preparada.
é para o noivo, mas também é para todo mundo que está olhando. Irmãos, não é só para o noivo, é para as pessoas que estão presentes. Tá certo? Por isso que convida muita gente e pode até perguntar, estão olhando para mim? Estão me achando bonita? A noiva faz isso, ela se prepara. E é um dia antes. Quanto tempo leva? Pensando no que vai usar, no que vai fazer, envolve a família inteira. Eu sei porque eu casei também, né? Também sou mulher e eu sei que, inclusive no dia do meu casamento, eu estava toda bonita lá. Perguntei para o meu amado, e aí, eu estou bonita? Aí ele falou assim, ai, bem, desculpa, eu não te vi direito. Ah. Feio. Aí, não, mas eu entendi por quê. A noiva entendeu por quê. Porque o noivo estava muito nervoso. Ele não via nada na frente dele. Inclusive a noiva. Aí quando ele falou, não, agora eu quero te ver. Aí na frente de todo mundo, ele se afastou, me olhou. Ai, você está linda. Ah, pronto. Salvou a festa. Então, irmãos, a noiva precisa estar ataviada, precisa estar preparada, precisa estar limpa, pura. A noiva precisa estar arrumada, a igreja precisa estar preparada. Precisa estar em comunhão com ele, não com disque, com falatórios, o que faz, o que é, o que não é. Precisa estar pura, limpa, testemunhando o nome do Senhor. Vivendo o nome do Senhor. E sempre, Senhor, me perdoa pelos pecados. A noiva precisa estar assim. E a noiva não são só as mulheres, é a igreja que precisa estar preparada. E aqui diz o texto. O que são os obstáculos da alegria na igreja? É conversa? No momento de estudo bíblico? Quais os desafios, os obstáculos da alegria? Desânimo e dúvida. O desânimo, isso saiu domingo passado no nosso estudo, falando a respeito do desânimo e de dúvida. O desânimo e a dúvida provém do quê? Do esquecimento de Deus. Do esquecimento de conversar com Deus. Do esquecimento de ler a sua palavra. Vai indo, vai chegando o momento e vai esquecendo. É como quando nós temos amizade com alguém. Falamos por telefone, nos distanciamos, falamos por telefone, hoje tem e-mail, tem muitos meios de comunicação. Aí cada um vai estar cuidando da sua própria vida. Aí vai chegar um ponto que vai se esquecendo daquela amizade, um cuidando do seu próprio interesse, e as pessoas se afastam. É o esquecimento do dia a dia. E às vezes acontece com Deus isso na vida das pessoas. Na luta, na busca para resolver seus problemas, na busca para poder resolver o seu próprio eu, estar tendo poder, direitos, buscando na luta para conseguir livrar de situações difíceis, vai esquecendo de falar com Deus, esquecendo de ouvir a palavra. Às vezes não significa vir à igreja, porque às vezes na igreja se busca outros assuntos. Às vezes no meio do culto, no meio da mensagem, conversa-se vê outros assuntos. Às vezes, com o celular lá, busca, mandando e-mail, passando e-mail, e outros assuntos. E com isso, vão se esquecendo de Deus. Então, lhes perguntou Jesus, o que é isso que vos preocupa, de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Por
que será? Lembra do caminho de Emaús? Dos discípulos no caminho de Emaús? Por que será que eles estavam tristes? Hã? Por que não criam? Estavam sem alegria. Estavam tristes, estavam entristecidos pelo que estava acontecendo. Porque não conheciam e não sabiam direito a respeito de Jesus. Porque não tinham certeza da ressurreição. Eles estavam entristecidos. Entristecidos porque não tinham certeza da ressurreição. Depois, se continuar lendo o texto, nós vamos ver que Jesus chega, pergunta, conversa com eles. Vamos fazendo um paralelo, uma analogia hoje. As pessoas conversam a respeito de Deus hoje, falam sobre Deus, né? Pode até ser entristecido com a situação. Aí chegam até a ler a palavra, mas aquilo não é um conhecimento profundo a respeito dele. Porque não, entre saber e crer, há diferença? Entre saber e crer, há diferença? Entre saber e crer. Com certeza. Quando eles estavam caminhando, Jesus chegou para eles, apresentou praticamente o plano de salvação, conversando sobre Moisés, apresentou o plano de salvação e eles não perceberam. Aí, como eles estavam sozinhos, ele convidou para que Jesus entrasse. Eles só perceberam quando? Quando partiu o pão. Aquele momento, podemos dizer, foi a conversão real daqueles dois. Quando ele partiu o pão e fez assim. Não seria assim o momento que, inclusive, a própria igreja atravessa, que, assim, dentro da escala que a senhora fala da questão dos obstáculos à alegria, né? Eles tinham acabado de vivenciar a morte de Cristo. Sim. Então, eles estavam com um sentimento que na realidade era ao contrário de alegria, eles estavam entristecidos. Por causa Haja da vista perda. que ele devolve a Jesus e diz assim, só você que está aqui que não está sabendo do que aconteceu. Então ele faz exatamente essa inversão, só vou terminar. Tá. Ele faz essa inversão, certo? Dizendo, como que você está em Jerusalém e não sabe das coisas que aconteceram nos últimos dias? Então eles estavam exatamente possuídos de um sentimento, cegos, certo? Naquele momento, que é muito, mais ou menos, o que eu acho que é essa situação que está ali naquela palavra obstáculos. Quando a senhora citou a questão do obstáculo ali, uma das coisas assim que veio se fechando a nível de meu raciocínio, é que um dos maiores obstáculos é que a igreja vive hoje num mundo onde a própria palavra de Deus faz um registro muito importante para nós em termos de destaque, que ele diz exatamente o quê? Que o Deus desse mundo, e a igreja não se percebe de que muitas vezes realmente o Deus desse mundo tem cegado. Hoje nós temos tido, neste momento, nessa escola dominical, nós estamos tendo uma oportunidade de luz ser derramada em nossa alma, no nosso coração, no nosso entendimento, na nossa sabedoria. Deus está derramando luz nesta manhã para que a igreja acorde, certo? Por quê? Está trazendo a nós sabedorias, verdades eternas, que aqui a Bíblia do menino ali ainda faz exatamente essa situação, tesouros espirituais. Ele faz esse texto assim, que é exatamente uma das coisas que é o maior obstáculo à vida de alegria na igreja, é que a igreja não se dá conta de que o príncipe desse mundo cega o entendimento e permanece cego, não vê tudo que, a verdade é essa, mas nós estamos vendo os nossos problemas. A Bebel canta um cântico lá que ela diz assim que nós, fala que nós pensamos que os nossos problemas são grandes e nos esquecemos da grandeza de Deus. Isso. Então, quando você não vê esta verdade, e essa verdade, ela, infelizmente, não adianta que a gente não muda, o inimigo trabalha para cegar essa verdade que está sendo vista nessa manhã na escola dominical aqui. E se nós não estivermos atentos, nós vamos ficar cegos mesmo. Não vemos isso aí. Isso é propriedade rica da igreja. Os discípulos estavam entristecidos. Lembra o que aconteceu com as mulheres e Pedro, quando eles souberam da morte de Jesus? Alguém lembra? Elas correram para
para o túmulo, para o sepulcro. Então, as palavras de Jesus, que diria que em breve ele estaria, ele voltaria, não ficou gravado no coração. Não ficou gravado no espírito. Porque a esperança, ou então a palavra, às vezes não estava muito gravada no cérebro. Porque eu lembro, por exemplo, quando eu era criança, minha mãe e meu pai davam certos ensinamentos para mim. Como cada um tem suas famílias. Olha, não faça isso, porque isso, não faça isso por aquilo. E vai ensinando, porque acontece isso, pode acontecer aquilo. E depois está lá na nossa mente. Mas começamos a viver outras situações e esquecemos. E às vezes nós fazemos coisas semelhantes e nos damos mal, pois bem minha mãe me ensinou, bem meu pai me ensinou. As palavras de Jesus era essa que ele iria e voltaria. Ele estava dizendo que ele ia viver, ele ia ressuscitar. E eles estavam entristecidos, e é interessante que eles vão caminhando, quem vê esse texto vão caminhando. Quando chega no partir do pão, e olha só, eles queriam entrar porque já caía a noite, e era perigoso voltar. E eles estavam distantes do local onde Jesus tinha sido crucificado. Vamos entrar, porque já é hora à tarde, já cai a noite. E olha só, quando diz o texto, alguém quer ler para nós esse texto que eles estavam entristecidos, depois, quando eles perceberam, o texto de Lucas, quando ele parte o pão, deve ser 19, 20, por aí. Alguém quer ler para nós? O 30 e o 31, lê para nós, por favor. Estando com eles à mesa, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes deu. Abriram-se então os olhos e o conheceram, mas ele desapareceu no dia deles. Aqui está, abriram-se os olhos, porque eles sabiam. Aí se eles não soubessem, não teriam aberto os olhos. Então eles sabiam, perceberam e viram quando partiu o pão. E significando do próprio espírito deles que estavam fechados, que não perceberam. Quando Jesus partiu o pão, foi um momento assim de lembrança e ao mesmo tempo deles perceberem quem era Jesus realmente. Levantou a mão. Que os homens veem o que está diante dos olhos e Deus olha o coração. Eu acho assim que a gente, como ser humano, a gente se liga muito no que é a aparência. Eu acho que muitas vezes, da forma como nós expressamos a nossa alegria, o que nós conhecemos como expressão de alegria? É sempre um sorriso no rosto. Eu fico imaginando quando Moisés tampou o rosto também quando desceu do monte, porque ele preocupou-se com o quê? Não com a questão espiritual, mas com aquilo da forma como os outros iam olhar. Isso. Então, eu acho assim, que a gente, às vezes, pensa muito nessa questão da aparência e não do espiritual quando a gente se refere a uma situação. Eu penso assim, em alguns exemplos do andar de Jesus, quando até ele ficou entristecido. Até no momento do antes do Calvário, né, no Monte das Oliveiras, quando o falecimento de Lázaro, ele teve momentos também que ele ficou entristecido. Sim. Aí eu fiquei pensando assim, de que forma que eu vejo Jesus, que eu imagino Jesus andando, né, quando ele pregava, eu não imagino ele sempre sorrindo. Eu não imagino ele sorrindo. Então eu fico pensando assim, sobre essa questão da alegria
espiritual e não da alegria que nós estamos acostumados a ver Isso. como expressão de alegria humana. Humana, isso. A alegria humana, a emoção humana provém de momentos, nós já passamos antes, provém de momentos que nós sentimos, nosso ser todo se transforma, nós vibramos com situação, e quando passa aquilo, vem a tristeza e nós sofremos com a situação. Aqui, quando fala sobre os discípulos, eles conheciam Jesus em parte. Olha só a questão quando ele partiu o pão. Um pouquinho antes, nos versículos anteriores, eles falaram para Jesus assim: não vá, fique conosco. E ele vai e senta junto com ele para tomar a refeição. E na hora que divide o pão e que ele vê, que eles percebem e ele foi embora, que ele percebeu que era Jesus, eles não estavam com medo da cidade. O que eles fizeram? Estudando o trecho que eles percorreram, dava 18 quilômetros a distância de Jerusalém até o local onde eles estavam, Emaús. Então, é 18 quilômetros, a pé, à noite, no escuro. E outra, o medo de perseguição, porque eles iriam matar aqueles que são seguidores de Jesus. Então, eles não viram. Quando eles perceberam quem era Jesus, o que eles fizeram? Voltaram para trás. Foram, e aí que nós podemos dizer, aí a alegria entrou no coração, e o medo saiu, e eles foram para poder anunciar, para verificar. Então, quem tem Cristo, mesmo embora com essa tristeza humana, mas a presença de Cristo traz essa certeza. Nós vamos ver depois paz, que é a continuação. Essa certeza, e aí tira o medo, todas as circunstâncias, então, conduz, impele para poder anunciar a outros, a falar a outros a respeito de Jesus. Pastora, rapidinho, deixa eu só adicionar um elemento. Durante o encontro que a gente teve lá na casa do Eduardo, né, um dos itens era conhecimento, e a gente passou um bom tempo falando sobre isso, e a gente percebeu que não chegou a uma conclusão muito óbvia do que é efetivamente conhecer a Deus, né? Saber é diferente de conhecer, que é diferente de você, né, ser apresentado. Enfim, tem uma série de palavras no nosso português que definem a palavra conhecimento, e ela significa também muitas coisas. Eu até brinquei lá, falei que é igual sustentabilidade, é tudo, mas também não é nada. Você conhece, mas você não sabe o que é. E tem gente que acha que saber é mais do que conhecer. Tem gente que... Então, para contribuir só um pouquinho mais em relação a isso, eu acho que os discípulos conheciam, obviamente, em parte o Senhor, porque caminharam com Ele 3 anos no ministério, mas eles não compreenderam a mensagem. A palavra diz, lá em Salmo 14, que do céu o Senhor olha para a terra, buscando alguém que compreenda, ou seja, não é conhecer. Compreender é um nível à frente, ou seja, mais profundo do que simplesmente conhecer. Porque quando eu conheço a Marta, eu entendo eu vejo as atitudes dela, eu sei como ela age, eu tenho uma relação, mas eu não compreendo o porquê ela age daquela maneira. Aí quando eu vou conhecendo mais profundamente a Marta, qual que é a nossa tendência? A nossa tendência foi assim: a Marta falou aquilo para mim, porque ela teve uma situação na infância, agora eu entendi por que ela é desse jeito. Quando os discípulos não reconhecem, quando os discípulos se entristecem no caminho de Emaús, e aí só para contribuir, não acho que só eles não conheciam a Deus, mas na verdade eles não tinham ainda compreendido a mensagem da salvação. Porque se eles tivessem compreendido a mensagem da salvação, não que eles estivessem alegres do ponto de vista humano, mas eles saberiam que Jesus ia ressuscitar. E eu acho que a tristeza momentânea, por essa a gente vai passar de alguma forma ou de outra. Mas a compreensão, e aí eu peguei aqui uns textos, né, e várias vezes Jesus fala isso, né? Vocês ainda não entenderam, vocês ainda não compreendem a minha mensagem, vocês ainda não... Ou seja, a gente precisa buscar essa compreensão, né? Compreender
a verdade, a mensagem do Evangelho, né, da salvação, enfim, da vontade de Deus. Eu ia falar na questão de que a irmã levantou, de que Jesus ele não estava sempre sorrindo na pregação, e eu concordo com ela, no sentido de que, para mim, a alegria não consiste em eu sorrir ou não. Assim como eu amar, não consiste em eu gostar ou não. Então, eu amar o meu amigo, Jesus fala assim, você amar quem você conhece, que vantagem você tem nisso? Você tem que amar o seu inimigo. Então, eu amar independente de eu gostar. A alegria também é independente de eu sorrir ou não. O sentimento humano... É sentimento humano. O sentimento humano não é alegria. O sentimento humano é satisfação, é tristeza. A alegria é sentimento divino. A alegria não vem de nós, vem dele. Então, e eu vejo Jesus, ele, na pregação mais pesada, contra os fariseus, contra aqueles que queriam subjugar o povo. Mas aqueles que eram do povo, da multidão, ele fala sempre com uma fala branda. Sempre com uma fala de... Se eu posso colocar, as duas eram com amor, né? Mas uma mais com tranquilidade e a outra mais pesada, né? Que eram aqueles que subjugavam o povo e os outros tinham que ouvir porque eles estavam sendo subjugados e tinham que ter uma fala mansa, uma fala tranquila. Então, só para fazer essa distinção entre que alegria não é estar sorrindo, mas é um sentido, um caminho. Podemos dizer assim, a alegria é um estado de espírito que só o Senhor dá, só o Espírito Santo de Deus dá. Isso aí. Só Ele que dá. A alegria tem seu fundamento em Deus. Tudo que impede a nossa relação com Deus nos priva de alegria. Ressentimento, falta de amor, desejos errados, obras da carne roubam a alegria no Senhor. O resultado de um coração alegre. O coração alegre formoseia o rosto, mas com a tristeza do coração, o espírito se abate. Resultado de um coração alegre. E todos nós, esse texto é extraordinário, maravilhoso, lindo. E todos nós, como o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória a sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Resultado de um coração alegre, um cântico de alegria. Exultem de glória os santos, no seu leito cantem de júbilo. Força divina. Diz-lhe mais, ide comer carnes gordas, tomai bebidas doces, e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. É o culto que nós apresentamos a Deus. Por isso, aqui é uma pergunta que a Marta falou, que foi quando disse que o grupo de louvor canta e o povo está parado, ninguém participa, mas a alegria do Senhor é a força. Então, se a alegria do Senhor é a força, todo o povo de Deus tem que estar alegre e fortalecido no Senhor. Você já experimentou os resultados da alegria? Você tem um rosto radiante, um coração de louvor e a força divina? Você tem o fruto do Espírito da graça? Cultive esse fruto. Partilhe sua alegria com as outras pessoas. Então, nós encerramos aqui essa parte do fruto sobre a alegria. Vai dar para você começar? Então, a pastora vai ter a palavra para continuar, não alegria, continuar alegre, ministrando paz. Pastora, eu posso só fazer um comentário? Que desde o comecinho eu estava falando, eu sei que a conclusão não ficou para mim, né? A senhora já concluiu e muito bem, mas desde o começo, assim, que eu fui meditando, vendo, né, escutando os comentários,
eu cheguei à conclusão assim, que mais satisfez o meu espírito, né, meu coração. Baseado, inclusive, naquele texto que a Fátima citou, quando Jesus se angustiou, né, antes de ir para a cruz. E o texto que a senhora leu ali, ele suportou tudo aquilo pela alegria que lhe estava proposta. Então, qual a conclusão que eu chego? Que a alegria, na verdade, ela é uma questão de fé. E foi um dos textos que a senhora leu bem no comecinho, começou a falar sobre alegria. A questão de fé é fruto da graça e a nossa fé. Porque assim, olha, eu não sei se isso é verdade, mas me disseram, né, alguém, em algum momento no passado, eu ouvi que a única pessoa comprovadamente na Bíblia, depois de Jesus, que teve todo o fruto do Espírito completo, foi José. Não sei, realmente ele é um exemplo para nós, mas não posso afirmar isso. Não sei, não me lembro também como foi no que se basearam para me dizer isso. Mas o fato é que tanto José como Paulo e o próprio Jesus, eles suportaram todas essas situações, inclusive de tristezas, pensando no que lhe estava proposto. Que foi o que Jesus, né, o que Jesus esperava? Que o mundo inteiro fosse salvo, religado a Deus, o caminho aberto de volta para Deus. Então, eu estou triste, a minha alegria não pode estar, de repente, porque eu estou com uma conta bancária super alta, até mesmo porque eu não estou, né? Mas ela não pode estar baseada nisso. Ela tem que estar baseada naquilo que eu creio, que me está proposto nesta caminhada, para eu prosseguir. Senão, eu realmente vou ficar desanimada e vou ficar prostrada. Por isso que nós começamos assim, dizendo que é um fruto da graça e da fé. Por isso que nós estudamos fé, que fé não fazia parte do fruto do Espírito, mas a fé é que nos faz crer e ter certeza, e através da fé nós temos essa graça em Deus, essa bênção de Deus, cremos. E tem outra coisa, e a nossa esperança da vida eterna, a esperança da salvação, a esperança do pecado perdoado, a esperança da paz e das outras partes do fruto do Espírito que vem nos estudos que virão. Pode falar um pouquinho, pastor? Então, a palavra diz para nós que assim, se a nossa esperança se resume às coisas deste mundo, às coisas que nós vemos, nós seremos as pessoas mais infelizes desse mundo, né? Então, assim, se nossa esperança não é compreendida e não está estruturada na realidade, na glória futura, como é que nós vamos ficar? Não tem como viver. A verdade é essa, né? Se nós não tivermos realmente essa alegria e esperança, limitarmos ao que nós vivemos aqui no dia de hoje, nós vamos ser muito infelizes mesmo, né? Então, assim, por isso que às vezes eu discuto muito assim que a igreja tem que continuar pregando o céu. Pregando o céu. Se nós não pregarmos lá, que vamos para o céu, sair dessa, como é que nós vamos ficar? A nossa esperança vai estar limitada a quê? As coisas que nós temos na terra. Porque tudo está fundamentado na vida futura. Tudo, né? A gente diz, a alegria do Senhor é minha força. Qual é a alegria do Senhor? É a salvação para a humanidade. Quando a gente pensa em ter fé nessa salvação, de pensar nisso, nesse sonho do coração de Deus, é a alegria dele. Essa tem que ser a nossa força. Pastor. E Jesus disse para aqueles discípulos lá que não conseguiram expulsar o demônio, lembra? Alegrai-vos do quê? Vocês estão alegres porque expulsaram o demônio, né? Aqueles que conseguiram, melhor. Alegrai-vos pelo vosso nome estar escrito no livro da vida. Amém? Tinha um corinho, pastor, que a gente cantava na igreja antigamente, que dizia assim, ó, eu sou feliz porque a Bíblia diz, vou para o céu, o meu lindo país. É aí que está o segredo. É só por isso. É porque eu vou para o céu. Evidentemente que isso faz parte de uma doutrina metodista chamada santificação, em que realmente eu tenho essa esperança da vida eterna, já vivo essa certeza aqui e me preocupo com a vida de pessoas que estão do meu lado que não têm, que é a parte de evangelização que faz parte da santificação.
E quando alguém se converte, gente, é uma alegria que não está escrito, né? Quando sentimos que Deus nos usou para resgatar alguém, olha, não está escrito, né? O que representa essa alegria. Bom, vocês já viram que nós não vamos ter a nova lição hoje. Isso porque já são 11h05. Então, achamos melhor, conversando com o Fernando, que é o superintendente nesse momento. O Gilberto precisou sair porque tinha um batizado que ele estaria participando. Então, conversando com o Fernando, a sugestão realmente seria esta: em vez de nós estarmos começando agora a paz e domingo que vem retomar, domingo que vem a gente já começa e termina a paz no próximo domingo. Então nós vamos cantar um pouco e depois do cântico o Fernando já assume. Você é feliz com Jesus, amado? Sua alegria vem do Senhor? Então levanta do seu lugar aí nessa hora, meu amado e minha amada. Estica um pouco. Faz um movimento assim meio espreguiçando, tirando. Tem muitas músicas que falam de alegria, mas tem uma que eu acho que é fácil porque a gente consegue cantar sem a letra, que é: a alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. O quê? A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso é o quê? É o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Você está muito desanimada, amado. Está muito desanimada. Essa é a alegria? De verdade, essa é a alegria? Vamos cantar com mais alegria então. Aproveita e sai do seu lugar e mostra essa alegria, esse sorriso pro seu irmão que está do seu lado aí, amado. Porque eu acho que está faltando um pouco da gente te contagiar o mundo com essa alegria, amém? A alegria está no coração. Sai do lugar, dá um abraço aí. E quem você não abraçou nessa manhã, a verdadeira paz só tem aquele. Por quê? O sentimento mais precioso que vem é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Posso pisar? Vamos declarar. Posso pisar nas tropas, escalar as muralhas, aleluia. Vai, irmão, vamos lá. Posso pisar, salta e saltar as muralhas. Declare, aleluia, aleluia. Cristo é a rocha. Cristo é a rocha da minha salvação, com Ele não há mais como. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia. O sentimento mais precioso que vem do nosso. Declare isso, é um amor que só tem quem já conhece a Jesus. Vamos mais uma vez, o sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Amém, amado? Você crê nisso? Crê nisso mesmo, amado? Você crê que a tua alegria contagia? É impressionante como é que a tristeza contagia muito mais que a alegria. Uma vez eu ouvi um estudo dizer que a probabilidade de você falar mal de alguém ou de alguma coisa é 11 vezes maior do que de você falar bem. Imagina isso. Você se contagia tão fácil com notícia ruim, com coisa ruim, que eu acho que a gente tem que focar mais, colocar mais a nossa vida na palavra de Deus, porque ali só vem coisa boa, amado. Cada vez que eu leio a palavra só tem coisa boa. Vamos mais uma vez cantar mais uma canção?
tua fidelidade. Tua fidelidade é grande, tua fidelidade incomparável é. Ninguém como tu, bendito Deus. Grande é a tua fidelidade. Vamos cantar mais uma vez. Tua fidelidade é grande, tua fidelidade incomparável. Ninguém como tu, bendito Deus. Declaramos isso. Grande é a tua fidelidade, é grande, tua fidelidade incomparável é. Ninguém como tu, bendito Deus. Grande é. Irmão, eu quero te convidar nessa hora. Eu entendo que muitas vezes a gente não consegue sentir a alegria porque a gente esquece não só do amor de Deus, mas quem Deus é na minha e na tua vida. Quando a gente duvida que Deus cuida das circunstâncias que para nós são sofrimento, tristeza, são complicadas de lidar. Muitas vezes a gente esquece que Deus está cuidando da gente, inclusive nessas horas. A gente acha que Deus só cuida da gente quando a gente está feliz, quando a gente está alegre, quando alguma coisa boa aos nossos olhos acontece. E eu quero que nessa hora, diante dessa canção, onde diz que a fidelidade do Senhor é incomparável, não existe nada na sua vida, eu falei isso no discipulado na sexta-feira, não existe nada na sua vida que pode te afastar do amor de Deus. Não existe nada na sua vida e na minha vida que pode nos afastar do amor de Deus. E a gente esquece disso com uma facilidade tão grande, amado. A gente deixa isso de lado. Por isso que essa música só reforça no meu coração e no teu coração aquilo que Deus é. Então que nessa hora a gente possa cantar de novo, mas eu quero que você cante para você. Diga assim: olha, Senhor, a tua fidelidade para com minha vida é grande demais. Fala para o irmão que está do teu lado: a fidelidade de Deus para a tua vida é grande demais. A fidelidade, fala mesmo, irmão, não duvida não. O teu irmão precisa ouvir isso. Precisa ouvir, eu preciso ouvir isso. Ninguém disse para mim, pô. Fala para mim. Amém, cara. Sabe por quê, amado? Quando a gente esquece que Deus é fiel a nós, a gente acha que as nossas decisões mudam alguma coisa em relação de Deus para nós. Mudam o sentimento de Deus para nós. E aí a gente começa a entrar numa paranoia negativa. Não, Deus não me ama mais porque eu peco. Não, Deus não me ama mais porque eu estou afastado. Não, Deus não me ama mais porque no passado eu decidi isso. Ah, não, Deus não me ama mais porque eu não dei valor para os meus pais. Oh, Deus não me ama mais porque eu gastei meu dinheiro com o que eu não devia. Ah, Deus não me ama mais porque eu fui drogado. Deus não me ama mais porque eu fui prostituto. Não me ama mais porque isso, porque aquilo outro. E não é isso que a palavra diz. A palavra diz que o Senhor permanece fiel a nós. Amém? Tua fidelidade. Tua fidelidade. Olha. Lidar de incompa. Diga isso para você nessa hora. Ninguém, Senhor, é como o Senhor na minha vida. Bendito, bendito Deus. Grande é a tua fidelidade. Oh, oh, tua fidelidade é grande. Obrigado, Senhor. Tua fidelidade incomparável és. Ninguém como tu,
bendito Deus. Grande é a tua fidelidade. Vamos declarar: grande é a fidelidade. Grande é a tua fidelidade. Mais uma vez. Grande é a tua fidelidade. Amém, Senhor. Amém. Quem vai terminar essa manhã alegre por estar aqui hoje, amém? Eu agradeço a Deus por todos que estiveram presentes aqui hoje, que tenham humildade, né? Nós falamos de alegria, de conhecimento, que tenham humildade de prestigiar a escola bíblica, ou a escola bíblica dominical, como queiram chamar, de estar aqui essa manhã, nessa manhã ensolarada, e continuar buscando ao Senhor. Eu gostaria de perguntar se tem algum visitante entre nós. Alguém pode ficar à vontade, apresentar, falar o seu nome. Qual é o seu nome, irmã? Margarida Neto, sim. Bem-vinda. Kevin. Meu nome é Alfa. Alfa. Sim. Sejam bem-vindos. No final... Oh, mais uma. Bernadette Rafael. Bernadette. E a pequena? Leikela. Amém. No final nós vamos dar mais um abraço nos irmãos. À noite tem mais, viu, irmãos? A festa para o Senhor começou agora de manhã, mas à noite tem mais. Aí eu vou pedir para o pastor fazer... Alguém tem um pedido especial de oração nesse momento, antes de nós encerrarmos? Seu Nelson. Vamos continuar orando. James. Pode falar. Na minha vida, né? E peço também, eu peço por livramento de Deus na minha vida e peço também para Deus abrir uma porta de um emprego para mim. Eu agradeço os irmãos que orarem a meu favor. Amém. Vou pedir para o nosso pastor estar honrando para o nosso encerramento. Nosso Deus de amor, nosso Pai querido, nós te adoramos porque Tu és esse Deus maravilhoso, fonte da vida, fonte da salvação, fonte da nossa alegria. E, ó Pai, nós te louvamos porque em meio às lutas, em meio às dificuldades, ó Pai, nós podemos contar com a Tua presença, com o Teu amor, com a Tua alegria, e a Tua alegria é a nossa força. E, ó Pai, nós queremos colocar nas Tuas mãos a vida dos irmãos, das irmãs, que foram, ó Deus, colocando os seus pedidos de oração. Nosso irmão, Senhor Nelson, lá no hospital, na sua luta, também, ó Deus, uma porta de trabalho, de emprego para o nosso irmão James, outros pedidos, Senhor, que foram mencionados nesse instante. E que, acima de tudo, Pai, as nossas vidas, nas Tuas mãos, tendo o tratamento da Tua graça, do Teu amor, da Tua misericórdia, possa estar redundando sempre, Deus, em glórias para o Teu santo nome. Dê-nos a Tua graça continuamente, e que hoje à noite, ó Pai, tenhamos a participação, não só nossa, mas de outros irmãos e irmãs, no culto de louvor, de glória ao Teu santo nome. Nós pedimos, em nome do Teu Filho Jesus, que nos ensinou a orar, assim dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livre do mal, pois Teu é o reino, poder e a glória para sempre. Amém. Amém.